Primeiro eu vou escrever, depois eu comento sobre. Então, qual é a definição geométrica de produto escalar? Ó, dados dois vetores não nulos. O que eu quero dizer com não nulos? Dois vetores que não sejam vetores nulos. Só isso. Então, dados dois vetores u e v quaisquer, sejam eles vetores do plano ou do espaço, vai 2 ou 3, várias definições, tá? Dados dois vetores u e v não nulos, define-se o produto escalar, né, representado por u escalar v, como define-se o produto escalar geometricamente. O produto escalar de IV dessa forma, por essa equação. O produto escalar de IV é igual, é calculado como o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o cosseno do ângulo θ formado pelas direções dos dois vetores. Como indica, por exemplo, essa figura, supondo que os vetores do IV mencionados aqui sejam esses dois. Tá? O ângulo θ que aparece aqui na fórmula é sempre, sem exceções, o menor ângulo. Existe um outro ângulo aqui que não é o menor ângulo, formado pela direção de U e de V, que é esse, né? Não é desse ângulo que se trata, é do menor ângulo. O menor ângulo ele pode ser identificado visualmente, né? Com base no raciocínio só intuitivo, né? Na lógica do senso comum. Então, para ensinar, para que vocês aprendam a determinar o menor ângulo, eu vou descrever a sequência de passos que vocês vão seguir para determinar o menor ângulo. São dois passos. Então, para isso, considerem esses dois vetores V. Como determinar o menor ângulo formado pelas direções dos dois vetores? Primeiro passo, desenhe os dois vetores de modo que as origens deles coincidam no mesmo ponto. Por exemplo, né? Vou escolher um dos vetores. Vou desenhar o vetor U de modo que a origem dele apareça coincidindo com a origem do vetor V. Então vamos fazer de conta, vamos supor que esse vetor U seja idêntico a esse. Então, o primeiro passo, desenhe os dois vetores, de modo que as origens, de tal modo que as origens deles coincidam. Segundo e último passo, usando o senso comum, identifiquem visualmente o menor ângulo. O menor ângulo aqui não é esse, né? É esse aqui. Então é assim que se determina o menor ângulo entre dois vetores. Primeiro desenhamos de modo que as origens coincidam, segundo visualmente descobrir, né, qual é o menor ângulo. Tá? Então é desse ângulo que se trata aqui. Que representa exatamente o menor ângulo. Tá? Bom, vamos aplicar essa fórmula a dois exercícios. Mas antes há uma observação importante. Quanto vale o produto escalar de dois vetores se eles forem perpendiculares? Com base nessa fórmula. Se dois vetores forem perpendiculares, quanto vale θ? O cosseno de 90 graus é igual a 0. Ele não pode aplicar. Se θ for 90 graus, se os vetores forem perpendiculares, como o cosseno de 90 vale 0, isso vezes 0 dá 0. O produto escalar deles é 0. É um teorema. Se dois vetores forem perpendiculares ou ortogonais, o produto escalar deles é igual a 0. E vale a recíproca. Se o produto escalar de dois vetores for nulo, igual a 0, pode-se concluir que esses dois vetores são perpendiculares, ortogonais. Isso é muito útil em vários problemas de aplicação. Tá certo? Então é um teorema que vem dessa definição, consequência dessa definição. Tá? Sempre que dois vetores forem perpendiculares, o produto escalar deles é 0. Antes não é nem necessário calcular se não quiser. Tá? Um teorema que garante isso previamente. E vale a recíproca. Se o produto escalar de dois vetores for 0, então necessariamente eles são vetores ortogonais, perpendiculares. Tá?